Bom dia, iremos começar com mais o jornal Dom Bosco História. Começando, teremos uma entrevista com o professor Alfredo e sua aluna Thalia. Vamos direto para a escola Liceu Maranhense, onde teremos uma entrevista com o professor Alfredo e sua aluna Thalia, sobre os Estados Unidos do século XIX. A Ku Klux Klan foi um dos movimentos mais radicais dos Estados Unidos. Explique para nós quais as principais ideias deste movimento e o que influenciou para esta nação. A sensação norte-americana e tratava-se de uma instituição racista, onde o principal objetivo era combater o negro, propriamente dito. Porque durante a Guerra da Secessão houve a abolição definitiva da escravidão negra nos Estados Unidos. Só que o sul dos Estados Unidos era uma área extremamente conservadora, escravista. Então o preconceito permaneceu muito vivo naquela área. Aliás, permanece até os dias atuais. Tá? E a Ku Klux Klan era uma organização de brancos radicais que discordava completamente do processo abolicionista nos Estados Unidos e que a partir daí começou a perseguir, a matar, a procurar negros, tá? Promovendo chacinas, promovendo torturas em geral, enfim. A Klan cometeu grandes atrocidades, mas ela foi colocada fora da lei e na década de 60, 1960 em diante, ela foi duramente combatida pelo governo, os seus bens materiais foram confiscados e hoje ela é uma instituição sob controle. Hoje ela não representa mais uma ameaça. Existe, mas não representa mais uma ameaça nos Estados Unidos. Ela sob controle. No século XIX, os Estados Unidos possuíam grandes desigualdades sociais. Explique para nós quais são essas desigualdades, quais permanecem e quais acabaram. Olha, permanece principalmente a questão do negro. O negro dos Estados Unidos, ele ainda é discriminado. Se você for observar, por exemplo, os melhores empregos, pertencem à classe dos negros. Tá? Os negros, de certa forma, estão na marginalidade. Agora, no resto do mundo, nós tivemos também uma grande evolução. Por exemplo, houve uma migração europeia muito grande para lá. Esses imigrantes hoje estão de destaque na sociedade. O governo tem uma política assistencialista muito grande. Por exemplo, o desempregado, ele tem direito a desemprego, ele tem direito a desempregado. A saúde é acessível a todos, a educação também é acessível a todos. Então, nesse ponto, houve melhoras consideráveis. Mas ainda permanece uma expressão muito grande, principalmente em relação aos negros e aos latino-americanos. Você sabe que é uma migração muito bem latino-americana para lá, eles têm migração de consumo de emprego. Então, em relação a esse pessoal, ainda existe uma discriminação muito grande. Todo mundo sabe que os Estados Unidos exercem uma grande influência no mundo inteiro. Explique para nós quais as consequências da expansão das fronteiras no mundo. Com relação a isso, uma das consequências mais graves que eu vejo é a questão da perda da identidade cultural de cada povo. Cada povo tem seu idioma, sua religião, seus próprios costumes, mas a proporção que o mundo avança, que essa globalização pode fazer com o mundo uma única civilização, o que a gente percebe é que aqueles povos mais fortes, como os Estados Unidos, por exemplo, eles passam a exercer um controle absoluto sobre os povos mais fracos. Então, como o Brasil, por exemplo. Então, hoje você já liga o rádio, você vê mais música em inglês do que música em português. O espaço da música popular brasileira, da música popular maranhense, por exemplo, é pouco. Então, você percebe que a cultura latino-americana e a cultura brasileira em especial, a proporção que o tempo vai passando, ela vai se caracterizando. Nós vamos nos americanizando, nós vamos assinando os costumes dele e abandonando os nossos. Então, a consequência mais grave que eu vejo é essa aí, é a descaracterização cultural dos povos mais fracos. A reconstrução radical foi um movimento que buscou a igualdade social entre os homens. Explique para a gente se existe algum tipo desses movimentos hoje em dia. Existe, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na França, principalmente, que é um país bastante avançado em termos culturais, a busca pela igualdade, a defesa dos povos mais fracos, é uma realidade que você observa tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Só que o capitalismo, o avanço do capitalismo, fez com que esses movimentos ficassem um pouco enfraquecidos. Vamos tomar por base, por exemplo, o Greenpeace. O Greenpeace é um desse tipo de
grupos radicais, né, que tentam buscar a melhoria do meio ambiente, né, bem-estar social, mas que encontram muita dificuldade. Por quê? Porque o que eles combatem é exatamente o interesse das grandes potências mundiais, como os Estados Unidos. Então esse pessoal tem muita dificuldade em fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eles têm suas contas bancárias bloqueadas, eles têm dificuldade de locomoção. Se você pertence ao Greenpeace, você vai de um país para o outro, então seu passaporte é preso, você não pode viajar. Existe uma série de coisas que dificultam o trabalho desse tipo de grupo, né? Então hoje a gente quase não observa mais assim, esses grupos radicais, com que realmente tem uma ação efetivamente boa, que aconteça na prática de fato. Jornal Dom Bosco História. Agradecemos a colaboração do professor Alfredo e sua aluna Thalia. Agradecemos também a colaboração de todos os componentes que ajudaram indiretamente ou diretamente para contribuído para a aprendizagem de todos sobre os Estados Unidos no século XIX. Obrigada e até a próxima!